Olá, eu sou o Paulo Paixão, ator, produtor e administrador de teatro, e vou contar aqui um pouco para vocês da minha experiência em produção e administração. Esse nosso papo chama-se Viajando o Espetáculo. Bom, é o seguinte, eu vou falar para vocês de toda a experiência da viagem de um espetáculo, desde a saída da cidade local à cidade onde vai ser realizada a apresentação. Sempre lembrando que existem duas possibilidades: a possibilidade na cidade de haver um produtor local e de não haver um produtor local. São duas coisas completamente distintas no trabalho do administrador e produtor do espetáculo. Tudo começa na cidade de origem, onde devem ser previamente agendados com o teatro, horários de entrada, disponibilidade de funcionários e tudo mais. Assim como a produção da cidade, o despacho de cenário, figurinos, passagens de atores, equipe técnica, toda a função deve ser previamente agendada. Então é o seguinte, produção agendou, passagem de atores, passagem de equipe técnica, que geralmente são 2, 3 dias antes, já acertou com o teatro local ou com a produção local, no caso se houver uma produção local, horários que o teatro vai estar disponível para montagem de cenário, luz e até mesmo projeção, no caso se houver projeção no espetáculo. Então partimos do princípio que saímos de São Paulo, chegamos na cidade. Acomodação de hotel, isso se caso houver a produção local que já vai passar toda essa informação. No caso, não havendo produção local, a produção de São Paulo já previamente mapeou tudo isso, já fez tudo isso. Então a gente já vai tudo programado. Horário de entrada no hotel, horário de chegada, tudo agendado. Restaurante, horário de restaurante, tudo isso já previamente agendado. Bom, chegamos na cidade. Agora vamos partir para a acomodação em hotel. Equipe toda em hotel, atores assim que chegarem também no teatro. Chegando no teatro, é necessário um agendamento com a produção do teatro, a equipe do teatro. Uma conversa prévia, onde vamos estabelecer regras e determinar horários e funções, horário de almoço e tudo mais. No teatro, é sempre bom manter uma relação de absolutamente profissional, mas de cordialidade. É sempre necessário que se tenha o respeito pelo trabalho do outro, a questão de como isso vai funcionar, a equipe técnica do teatro, o horário dessas pessoas. Isso tudo é necessário que se respeite com muito rigor, para que não haja desentendimentos. A primeira coisa que se faz normalmente é uma reunião com um técnico de luz, onde se verificou se o equipamento já foi montado nas varas, se houver necessidade de alugar equipamento extra, se esse equipamento já está no teatro, se já subiu as varas, se já está tudo isso pronto, se está afinado, como que vai funcionar isso. Essa é a primeira parte, a luz. Tendo a luz pronta que eu digo montado todo o equipamento necessário, parte-se para o cenário. É sempre bom que tenha essa ordem, porque não adianta você montar um cenário antes e depois for montar uma luz. Você provavelmente vai ter que tirar coisas do cenário do lugar para que possa o iluminador subir em escada e coisa para afinar essa iluminação. Então isso é muito importante, esse conhecimento do espetáculo. Cada espetáculo implica de uma forma. Então, na medida, por exemplo, que o espetáculo vai viajando, que vai rodando, você vai aprendendo, vai descobrindo a ordem correta disso, como deve ser feita essa montagem. Por exemplo, eu já participei de um espetáculo que as primeiras montagens demoraram 3 dias. As últimas montagens estavam levando 12 horas. Por quê? Porque à medida que você vai fazendo, você vai adquirindo essa dinâmica do espetáculo, de como funciona e a ordem. Então, assim, não adianta você antecipar atividades sem que determinada atividade X esteja concluída. Não adianta, é perda de tempo. Então, é necessário ter uma certa paciência e uma determinação para que isso aconteça da melhor forma possível.
Montando o cenário, partimos para a parte da afinação. No caso da montagem do cenário, tem um assunto bem específico que tem que ser observado. Geralmente, no teatro de origem, ele foi montado e concebido ali, naquele espaço. Quando se sai desse espaço, há necessidade de ter algumas adaptações. Por exemplo, o teatro pode ter um espaço bem menor, o teatro pode ter um espaço ser bem maior, então tudo isso tem que ser adaptado, certo? No caso de menor, geralmente é um pouquinho mais trabalhoso, porque isso vai implicar, em alguns momentos, até na movimentação dos atores, né? Porque determinado, vamos supor, uma cama que teria que ficar aqui, o espaço não é o suficiente, ela vai ficar aqui, isso vai atrapalhar a marca do ator, de repente, que passava aqui. Então, tudo isso tem que ser feito com muita atenção, para que não se prejudique o andamento do espetáculo e não se descaracterize a montagem original. Então é muito importante estar atento a isso. O que pode ser feito e de que maneiras pode ser feito. Fazendo isso, vamos para a parte da afinação da luz. Então, a mesma coisa. A luz, em alguns casos, não é possível se fazer a luz que foi no teatro de origem, por determinadas razões. O teatro não tem altura suficiente, o teatro não tem vara suficiente, e aí é necessário, então, o trabalho de um bom técnico de luz, um bom iluminador. Bom, então já temos a iluminação montada, o cenário montado, iluminação afinada, ok? Estamos praticamente prontos. Isso tudo, como eu falei, obedecendo sempre os horários das equipes, certo? É de fundamental importância que se respeite o horário da equipe do teatro, certo? O teatro deu X horas, é X horas. Caso não aconteça, aí tem que se ter uma conversa da forma mais cordial possível, né? Então o ator vai entrar no palco, vai saber, aí vai ser a hora em que o administrador, produtor, vai ter que passar todas as alterações que houver para o ator, para que isso não cause nenhum, como é que eu vou falar, nenhum susto, vamos dizer assim, durante a apresentação, certo? Porque, fulano, você não vai poder fazer essa caminhada até lá, porque aqui tivemos que pôr a cama, porque não teve espaço para a cama, então sua caminhada vai reduzir, ok? Aquela luz que você tinha, não foi possível fazer exatamente como era, ela vai estar assim, mostra a luz, certo? E durante esse período que for se afinando a luz, o ideal, no caso, às vezes tem marcas que são focos, que o ator vai ter que ficar em determinado ponto. O ideal é que já vá se marcando o palco, com a fitinha crepe, essas marcas onde o ator tem que ficar, para que depois já chegue, quando for fazer essa passagem, o ator já chega no ator e diz, aqui é aquela cena tal, aqui é a cena tal. Então, para que isso, o espetáculo aconteça. Os atores ficam bem felizes quando esse trabalho é bem realizado. Eles geralmente ficam bem satisfeitos porque vão com mais segurança. Então, pronto, fizemos tudo, já passamos, ok. Aí vamos para... o espetáculo vai acontecer. O espetáculo vai acontecer, ok, 2 horas antes todo mundo no teatro, com suas funções, todo mundo já concentrado, atores, no caso, se houver maquiador, todo mundo a posto. 2 horas antes, no mínimo, toda a equipe tem que estar no teatro, certo? Para começar esse trabalho. Aí o que faz o administrador nesse período? Primeiro, fica verificando se está tudo ok, se está tudo correto, tudo mais. Mas tem uma outra parte, que é a parte da bilheteria. O administrador tem que acompanhar o trabalho da bilheteria. Então, assim, é de suma importância que você estabeleça também uma relação de cordialidade e profissionalismo com as bilheteiras, porque você vai trabalhar direto com elas. Geralmente,
quando se viaja, a primeira apresentação tem convidados, então temos listas de convidados, imprensa, então tem que se estabelecer previamente bons lugares, no caso de imprensa, bons lugares para parentes e amigos dos atores. Então isso tudo tem que ser previamente combinado com as bilheteiras do teatro. Ó, X e X fileiras vão ser para atender esse público, X e X fileiras são para os patrocinadores. Então já se bloqueia na bilheteria, não se vende esses ingressos. Então, assim, esses ingressos só serão vendidos, destinados a amigos e patrocinadores, só serão vendidos 10 minutos antes de começar o espetáculo. Porque se um convidado não apareceu até 10 minutos antes de ele vai, quando chegar, se chegar um pouco mais tarde, vai ocupar o lugar que estiver disponível. Isso é uma questão um pouco óbvia. Até porque, geralmente, esses lugares onde são reservados para essa equipe, para esse pessoal, são bons lugares, são lugares bem na frente, fileiras C e D. Então, se essas fileiras ficam com espaços vazios, os atores não gostam, porque está muito próximo, é ali com aquele público, daquela fileira que eles se relacionam. Então, vende-se e ocupa-se esses lugares, certo? Isso também é um cuidado que tem que se ter para que o ator tenha a melhor troca possível enquanto o espetáculo acontece, certo? Então, aí tivemos essa relação, vendemos ingresso, começou o espetáculo. Nesse período todo, o administrador tem que estar na bilheteria checando esses detalhes com as bilheteiras e indo lá verificar se está tudo ok com os atores, se está tudo legal, se já está pronto, se está o tempo. Então, ir avisando, fulano, em 30 minutos, em 20 minutos, vai comunicando os atores de como que está acontecendo a história, certo? Para na hora de começar o espetáculo, esteja tudo ok, não tenha nenhuma surpresa. O começar do espetáculo, às vezes, também é um combinado com a equipe, com a administração do teatro. O espetáculo rigorosamente tem que começar no horário, 9 horas. A administração cede quanto tempo de margem? É sexta-feira, tem trânsito. Essas coisas todas têm que ser discutidas com a administração do teatro em relação ao horário de começar. Não, a gente não permite. O máximo que se permite são 10 minutos de atraso. Mas o teatro, por exemplo, tem o hábito de abrir para o público entrar 30 minutos antes. Isso é bom obedecer. Então, 30 minutos antes, a equipe técnica, iluminadores, sonoplasta, todos, tem que estar tudo ok, tudo finalizado. Só os atores que ainda têm esse tempo, um pouquinho a mais, para resolver a sua vida, a sua concentração. Então, nesse período, também o ator já tem que ter feito o seu aquecimento no palco. Tem atores que gostam de passar várias cenas, de aquecer, alongar no próprio palco. Então isso tem que ser feito tudo antes desses 30 minutos que antecedem o espetáculo, que é o horário que vai abrir o teatro. Aí, se a administração do teatro concordar, vamos começar o espetáculo 9h10, ok? Tudo combinado. 9 horas, sobe e avisa os atores. Em 10 minutos, estamos começando. Dá-se o primeiro sinal. E aí a coisa flui. Enquanto o espetáculo acontece, o que o administrador faz? O administrador vai cuidar da parte, vamos dizer assim, financeira. É hora de fechar o borderô, é hora de acertar tudo o que foi combinado com a equipe do teatro. No caso, descontos, apoios, tudo isso tem que ser esclarecido e fechado no borderô. Aliás, isso previamente já foi combinado, certo? Determinada empresa que deu o apoio ao espetáculo, seus funcionários têm 50% de desconto. Tudo isso já foi registrado no sistema da bilheteria. Então, no final, enquanto o espetáculo rola, aliás, isso tudo tem que ser acertado. Vamos ver, X, ok, X bilheterias, X percentual é do teatro,
X percentual é do valor do ingresso. Toda essa parte financeira é feita no final de cada espetáculo, certo? Sendo que, no caso, se vai se fazer uma temporada no Rio de Janeiro, por exemplo, isso faz-se diariamente esse fechamento, mas o fechamento final é só feito no domingo à noite. É o dia em que se entrou dinheiro, passa para a produção, se faltou dinheiro, a produção tem que repassar para o teatro. O fechamento realmente financeiro da coisa acontece no domingo à noite, certo? Final de espetáculo, vamos agora todos para o jantar, certo? Isso também foi previamente já acertado. No caso, tem-se apoios de restaurantes, normalmente tem apoio de restaurante. Às vezes acontece hoje em dia está acontecendo, aliás, de não ter apoio para toda a equipe. Por exemplo, determinado restaurante deu para 4 pessoas, outro restaurante deu para 3 pessoas, outro restaurante deu para 2 pessoas. Então, o que acontece? E aí, às vezes, tem um restaurante que oferece para toda a equipe, certo? Então, é simpático combinar com a equipe técnica e com os atores qual dia que preferem estarmos todos juntos. É muito importante que isso aconteça, que tenha essa reunião, essa descontração entre atores, equipe e produção. Então, é interessante que se combine um dia. Que dia isso vai acontecer? Na sexta, que está começando, ou prefere no domingo? No domingo, no caso, fica um pouquinho mais complicado, porque normalmente tem que se desmontar o cenário, guardar tudo para a próxima semana. Tem esse detalhe também no domingo. E acontece isso também no sábado, aliás, na sexta e sábado. Tem que se desmontar todos os dias, praticamente, quando se fica uma temporada no Rio de Janeiro, porque normalmente tem espetáculos infantis. Então isso tem que ser desmontado, a equipe tem que estar disponível, desmontar e montar no dia seguinte. Então também isso demanda um tempo, né, que também com a prática esse tempo vai ser diminuído, mas tem que estar atento. Tem que estar atento nessa questão do tempo, porque às vezes o funcionário do teatro, o técnico do teatro mora longe. Então assim, o cara depende de transporte, de metrô. Então tem que ser também agilizar e fazer isso de uma forma que fique confortável para todos, que o cara não ultrapasse o seu horário, que ele não perca a sua condução. Então tudo isso é muito importante que seja combinado. Essa relação com a equipe do teatro e técnica é de suma importância para o sucesso da temporada e até mesmo para o retorno com outros espetáculos possivelmente. É sempre muito importante esse cuidado de deixar a porta aberta, evitar estresse, evitar qualquer coisa que fuja do pré-combinado. Isso é de suma importância, porque isso estabelece uma relação de profissionalismo que faz com que da próxima vez que você volte nesse espaço, você seja super bem recebido, você acaba fazendo amigos, né, porque essas pessoas, estamos todos ali no mesmo barco, vamos dizer assim. Então, essa relação é de suma importância, certo? Então, vamos para o jantar, tudo previamente já acertado. Finalizando o jantar, transporte todo mundo para o hotel. Já saindo, antes de sair para o jantar, já se faz uma pequena reuniãozinha e diz: fulano, hoje deu probleminha X em tal coisa, amanhã eu preciso de você 20 minutos antes para a gente resolver isso, certo? Então se faz um balanço do que aconteceu, houve algum imprevisto, houve alguma situação que não funcionou. Então já se conversa com o iluminador, com o cenógrafo, com a camareira. Amanhã aconteceu isso hoje que não estava previsto. Amanhã precisamos de um tempo mais para resolver isso, ok? Às vezes até essa conversa tem que ser feita com o ator. O ator, fulano, a luz não acendeu em determinado momento, aquela cena, ou está atrasando, a música não está entrando. Então, quando há esse tipo de problema, tem que se conversar com o técnico e o ator e marcar, amanhã, determinada hora, nós vamos repassar isso para que esse problema não volte a acontecer. Então,
antes de sair para o teatro, essas coisas já têm que ficar pré-agendadas para o dia seguinte. E já se determina o horário. No caso, se precisar chegar antes daquelas 2 horas já pré-determinada que tem que acontecer. E é isso. Aí se faz todo esse trabalho e vamos em frente. No caso, quando é viagem para uma cidade tipo Porto Alegre, vamos supor, se faz só 2 ou 3 espetáculos. Então, no domingo, o que acontece? Manda-se o ator, os atores para o restaurante. Equipe técnica normalmente vão pedir uma pizza e vamos ficar todos no teatro desmontando, embalando o cenário devidamente embalado, cuidadosamente embalado. O caminhão provavelmente vai estar na porta. Esse cenário tem que ser acompanhado nesse carregamento no caminhão, porque o pessoal de transportadora não conhece o que está transportando, normalmente não tem o cuidado necessário. Então tem que estar tudo nessa embalagem, tem que estar tudo muito identificado, frágil, super frágil, certo? E no caso, o administrador que conhece tudo isso, eu costumo ficar no caminhão. Então a equipe fica dentro do teatro, montando, e à medida que vai desmontando, embalando, isso vai entrando no caminhão. Então eu fico no caminhão, dizendo, fulano, isso não pode ir em cima de nada, isso, primeiro você põe isso, porque é mais pesado, vamos pôr isso. Essa ordem também é de suma importância para que o cenário sobreviva, vamos dizer assim, porque senão isso vai estragando, deteriorando e isso implica em custos e às vezes não se tem um tempo hábil para conserto. Então, é de suma importância esse cuidado na hora do embarque do cenário. Embarcou o cenário, fechou, agora vai jantar. Normalmente o pessoal ainda está no restaurante, se encontra, faz uma confraternização final. Já ali se combina o horário de saída do hotel para o aeroporto e retorno à cidade de origem. Já fica isso tudo mais ou menos estabelecido. Fulano, porque às vezes nem sempre também se consegue o voo no mesmo horário, certo? Então, assim, fulano, o voo é às 8 da manhã, ok, vai sair do hotel tal horário. Fulano é às 11 da manhã, ok, vai sair tal horário. Isso fica já tudo pré-combinado. Normalmente isso acontece no restaurante. Caso não aconteça esse tipo de reunião, quando você chegar no hotel, o administrador, o produtor, avisa as pessoas. Se ainda não houve essa conversa, reforça essa questão do horário, certo? É também de suma importância que o administrador, produtor, esteja acompanhando. No caso, uma atriz vai embarcar 8 horas da manhã, vai ter que sair do hotel às 6 da manhã. O administrador tem que estar lá na porta às 6 da manhã, enquanto a atriz não chegou, não entrou no carro, não tem como não ter esse cuidado. Isso é de suma importância também para conforto da atriz, para a segurança da atriz. Então, já se conversa com esse motorista, caso ainda não tenha conhecido, para que tudo fique da forma mais tranquila possível. E sempre se comunicando via WhatsApp, sempre monitorando as coisas. Quando você não está perto, isso é de suma importância também. Sempre um monitoramento, né? No caso, por exemplo, agora que falou nisso, me lembrei dessa questão do monitoramento que eu não falei lá atrás. Essa relação do espetáculo, da montagem do espetáculo, aquilo que eu falei da cama, que tem que ser determinado, isso tudo tem que ser com autorização e conhecimento do diretor do espetáculo, que nem sempre viaja, certo? Então, essas pequenas mudanças que acontecem tem que ser feito, no meu caso, eu gravo um vídeo, explico a situação, às vezes até faço um movimento gravando o vídeo, vai acontecer isso, não pode ficar aqui, mostra para o diretor. Essa mudança só pode ser feita com o conhecimento do diretor. Aí voltamos para a cidade de origem, no caso de uma viagem de 3 dias, no caso de uma temporada no Rio de Janeiro, o administrador vai ter a seguinte função:
camareiras, na hora de guardarem os figurinos, vão separar os figurinos para a lavanderia. Então, na segunda-feira, normalmente, a gente vai pegar esse figurino, vai levar para a lavanderia, combina-se o dia de pegar esse figurino. Aí na sexta-feira da semana seguinte você vai passar na lavanderia, você vai pegar o figurino. Caso haja um apoio de catering, você vai ter que passar nesse lugar, pegar esse catering quando não há entrega, chegar no teatro na sexta-feira, já combinar um horário um pouco mais cedo na sexta-feira com a camareira, para que esse catering, esse lanche dos atores fique já preparado para assim que eles chegarem. Tudo já organizadíssimo, para que não haja assim, fulano, cadê isso? Fulano, cadê? Não, não tem fulano, cadê isso? Está aqui, tudo está ali. É evitar o pedir, sempre. Feito isso, vamos finalizar, né? Eu acho que já fiz um apanhado bastante abrangente. Eu acho que é isso. Sugiro que vocês, caso tenham alguma pergunta a ser feita, que me procurem nas redes sociais e querendo ampliar esse assunto, estou aqui disponível para qualquer dúvida, caso haja. Então, agradecendo a vocês terem viajado o espetáculo comigo, deixando aqui o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.